Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Almir Serpa e hoje nós vamos ter uma aula de matemática para as turmas dos sextos anos. Não esquece de estar sempre plugado em nossas redes sociais. Não esquece de entrar no nosso Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. E esteja preparado para absorver o melhor de conhecimentos de matemática comigo. E hoje a nossa equipe vai estar com Magda. Aí, ó, Magda está conosco aí fazendo a transcrição direta para vocês. O Jonathan, vocês não estão vendo, mas na parte técnica aí do ladinho, tá bom? Vamos para a aula matemática, aula número 14. Bom, gente, a nossa aula de hoje é múltiplos e divisores, conforme o nosso slide. Vamos seguir aos poucos para que você possa entender conceitos sobre esse campo, esse assunto matemático, tá bom? Bom, o conceito desse múltiplos e divisores é que o número natural é múltiplo de outro, caso o primeiro seja a multiplicação do segundo pelo número natural. Como é que isso funciona? Essa é a parte escrita, que é importante que você saiba, porque é um roteiro do que você entende sobre múltiplos e divisores, tá? Então, eu vou trazer uma sequência de exemplos para vocês, para depois a gente ir para atividades, tá bom? Olha, tem um exemplo aí de um pacote de bombons, que aí Joana ganhou alguns pacotes desses bombons favoritos, e os pacotes contêm cada um deles 8 bombons, tá? Para contar o total de bombons dos pacotes, ela utiliza a sequência numérica. Ela pode contar 8 mais 8 mais 8, isso é uma opção que ela tem, mas ela também pode fazer a multiplicação a partir da quantidade de cada pacote, ou seja, eu posso pegar o quantitativo dos pacotes, no caso aí 5 ou 6 pacotes, e multiplicar por 8, que é a quantidade de cada bombom que contém cada pacote. Também outra opção. Então, usando múltiplos e divisores, a forma talvez seja mais rápida, mas você pode fazer somando 8 a 8 e verificando a quantidade de pacotes de uma sequência numérica. Também tem outra alternativa. Pode te dar mais trabalho, mas aí no caso de Joana, ela preferiu fazer essa multiplicação. Como foi que ela fez? Preste atenção no slide aí, ó. Os números utilizados por Joana para contar são múltiplos de 8, como eu acabei de falar, tá bom? Pois podem ser obtidos multiplicando o número natural por 8, e aí eu faço a quantidade de pacote vezes 8 e já tenho. Por exemplo, 8 vezes 0, não tem nenhum pacote, não tem nada a contar, 0. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, vezes 3, 24, vezes 4, 32 e assim segue. Então, dependendo da quantidade de pacotes, eu multiplico por essa razão, por esse número, que é o quantitativo que cada pacote contém, tá? E aí você vai notar também que se você dividir por 8, você também vai obter divisões exatas nesse caso, porque cada pacote tem 8 bombons neles, né? Contidos, tá bom? Vamos lá. Dizendo que o número natural é divisor ou fator. Por que fator, professor? Porque lá no 7º ano, nós vamos trabalhar um pouquinho de potenciação, e lá no 8º e 9º ano a gente vai reforçar esse assunto. E aí, fatores é o número de vezes que eu multiplico aquele número por ele mesmo, tá bom? Esse é por isso que a gente fala divisor ou fator, ok? Outro caso de divisão, segundo o primeiro, que seja exata. Aí a gente está falando sempre de uma divisão exata, que a gente vai ver as características das divisões de números daqui a pouquinho, tá bom? Segue comigo aí, ó, um exemplo. Considere o número 36, ok? E aí, considerando esse número, você tem algumas perguntas sobre ele. Item A. Quantas vezes o número 2 cabe em 36? Ok? Então, eu separaria esse 36 para ver quantas vezes ele cabe o número 32 ali dentro da sua composição de sequência numérica. Item B. E o 3, quantas vezes cabe no 36? Lembrando que 36 é divisível por 2, tá? Porque o 6, que é o último número, é divisível por 2. E por 3 também, porque ao somar 3 mais 6, eu tenho 9. E 9 é múltiplo e divisor de 3, então ele também é divisível por 3. É também por 4, ok?
é também por 4, tá bom? Porque é múltiplo de 4. E é por isso que o item C está dizendo lá, quantas vezes cabe o 4 em 36, ou no 36. E o item D vai te perguntar o seguinte, e o 6? Quantas vezes cabe o 6 no 36? Tá? O 36 é divisível por 6, porque ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e 3. Então se liga aí que a gente vai falar dessas regrinhas logo mais. Agora vamos ver a solução comigo? Vamos lá. Jonathan, mostra para eles aí os slides. Ó, agora a gente vai responder cada item dessa questão, tá? O 36, ele tem dentro dele, ele cabe 18, 2. Se você for fazer múltiplos de 2, aí somando na sequência, você vai ter 18 vezes o 2 presente no 36, tá? E o 3, 12 vezes. Assim como o 4, nós vamos ter 9 vezes. É só lembrar da tabelinha de multiplicação do 4. O 4 vezes 9, 36, tá bom? É só usar esse fator, esse cofator aí, bem fácil para vocês. E o item D, o 6 vai estar 6 vezes, mesma coisa. 6 vezes 6, 36, tá bom? Tabelinha aí bem pronta para vocês. Agora vamos para a gente ver critérios de divisibilidade comigo. Ó. Não esquece, critério é importante para você que está estudando matemática e está conosco nas nossas videoaulas. Preste atenção. Quando é que o número é divisível por 2? Já falei lá no nosso exemplo, lembra? Então, o número é divisível por 2 quando o último algarismo me dá essa condição de dividir por 2, tá bom? Então, o último algarismo pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ligou? Múltiplo de 2. 0, 2, 4, 6 ou 8, tá bom? E aí, esses números são divisíveis por 2, tá? Além de serem múltiplos. Quando a gente fala que ele é múltiplo, automaticamente esse mesmo número também é divisível por 2, ok? E aí nós vamos ter muito cuidado aí, os que não são divisíveis por 2, que a gente denomina números ímpares. Vê naquela nossa aula anterior, a gente tem falado de números ímpares e pares lá, tá bom? Vamos lá. Divisíveis por 3 ou por 9. Professor, por que 3 ou 9? Porque são múltiplos entre si. O 9 tem o 3 vezes, então é a mesma regra, serve para ele, tá bom? Presta atenção, olha, um número é divisível por 3 ou 9 quando a soma dos algarismos, a soma dos números, vamos recapitular o 36? Lembra do 36? 3 mais 6, somados os algarismos, eu tenho 9, então esse número é divisível por 9 e por 3. Tá bom? Soma os algarismos, fica ligado, é só somar os números ali e o resultado for um número múltiplo ou divisor de 3, todo o número será, tá? Então, os valores absolutos desse algarismo tem que ser divisível por 3 ou por 9, o múltiplo ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo para a gente poder seguir. E uma atividade já para vocês aí, tá? Indique qual o número, menor número de algarismos que deve ser colocado no lugar desse x para que 2, 3, 4x, ou seja, 2.340 e alguma coisa, seja divisível por 3 e por 9. Presta atenção. Eu vou somar esses algarismos para saber qual o resultado que eu tenho da soma deles, para depois descobrir esse valor desconhecido que é o valor de x, tá? Ao somar o 2 mais 3 mais 4, eu já tenho 9 mais x, ok? 9 mais x. É claro que eu já tenho 9, então o primeiro algarismo mínimo necessário para substituir o x é o 0. Lembra que o múltiplo é de 3? Então o 0, se eu botar no lugar do x o 0, a soma dos algarismos vai me dar 9 do mesmo jeito. E aí 2.340 é divisível e múltiplo de 3 e 9, tá? Deu para entender? Tá tranquilo até agora? Então segue comigo para a gente ver exemplo 2. Preste atenção. Ó, qual o menor número que se deve somar 4.312 para que o resultado, para que resulte um número divisível por 3? Ó, 4.312. Eu tenho que, nesse caso aí específico, né, eu vou somar mais um número para que ele seja múltiplo de 3. Então, vamos fazer a mesma regrinha. Eu vou somar esse valor
os algarismos, os valores absolutos para saber o que eu preciso colocar nessa interrogação adicionante para que esse número seja múltiplo de 3. 9 também, vocês já sabem, né? Ao somar 4 mais 3 mais 1 mais 2, o que eu vou ter o resultado? 10. Então eu tenho 10. Qual o número, o próximo número que eu tenho que colocar para que ele seja múltiplo de 3? Lembra? 3, 9, 12, 15. Então, esses valores é que são múltiplos e divisores de 3. Então, se eu tenho um 10, o mais próximo é o 12. Então, o número que tem que entrar aí para que somado com 10 torne-se 12 é o 2. Já estava marcado lá para você, né? Então, vamos lá. Somando isso, 10 mais 2, eu tenho 12, então eu teria 43.122, que seria múltiplo ou divisor de 9. Tá tranquilo? Deu para entender? Então, a resposta que seria substituído lá é o número 2, que é o menor número e o mais próximo para poder ser múltiplo de 3, tá bom? Segue comigo agora que a gente vai ver outro critério de divisibilidade. Já vimos o 2, que o último algarismo pode ser terminado em 0, 2, 4 e 8. Já vimos o 3, que somando os valores absolutos, os números absolutos, a soma dele tem que dar o resultado de um número múltiplo de 3 ou de 9 e divisor, tá bom? E agora a gente vai ver por 4. Olha no slide com calma aí, presta bastante atenção. Com 4, o último, né, o número divisível por 4, esse número tem que ser formado por 2 algarismos da direita, aqueles últimos lá, que forem divisíveis por 4. Só lembrar o 36 de novo. O 3 e o 6 são múltiplos e divisores por 4, que é 4 vezes 9. Lembrou? Vamos ver exemplo depois, tá bom? Agora a gente vai ver por 5. A regrinha é muito simples do 5. Sempre, na maioria das vezes, a gente vai pegar o último algarismo, não esquece, tá? Um número divisível por 5, se o algarismo das unidades, aquele último algarismo, ele terminar em 0, olha que coincide, tá? Com 2 e 5, se liga lá. Ou em 5, 0 ou 5. Ou 0 ou o próprio 5, tá bom? Vamos lá então para exercícios, atividades para a gente não perder, tá? Qual o menor número que se deve subtrair de 2.328? Olha, o caso agora é subtrair, não é mais adicionar, tá? Preste atenção. Para que o resultado seja um número divisível por 5. Lembrou? O que acontece por 5? O último algarismo tem que ser 0 ou 5, tá bom? E aí, se eu tenho que tirar o menor número, eu não posso tirar os 8 que estão aí no final. Não posso, porque senão ele seria o maior, tá? Eu tenho que tirar o menor número possível. Então, vamos lá. Para a nossa solução, 2.328, dele tem que terminar em 0 ou em 5, tá? Para que seja múltiplo divisor do próprio 5. E aí, eu vou tirar 2.328. Se eu tirar 1 desse 8 aí, eu vou ficar com 7. Não dá para ser divisível por 5, tá bom? Deu para entender? Se eu tirar 2 dos 8 que estão aí, vai sobrar 6. Também não dá. Mas se eu tirar 3, aí eu vou ficar com 2.325. O 5 é o último algarismo sendo 5. Todo esse conjunto é divisível por 5. Então o número que eu tenho que tirar é o 3. Deu para entender? Tá tranquilo até agora? Presta bastante atenção. Essa é a resposta muito simples, mas precisa que você entenda todo o enunciado, tá bom? Segue comigo então. Resposta número 3 tem que ser tirado desse valor aí. Vamos lá agora para o próximo slide para divisibilidade ainda sobre 6 agora. Já vimos por 4 que os dois últimos algarismos tem que ser múltiplo divisor de 4. Já vimos por 5 que ele pode terminar em 0 ou no próprio 5. E agora a gente vai por 6 e eu vou recapitular com vocês. Preste atenção, ó. Eu disse para vocês que por 6 ele tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo. Número 30. Terminou em 0, divido por 2. E 3 mais 0 igual a 3, também é divisível por 3. Ora, ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é por 6. 30 dividido por 6 dá 5, terminou em 0, também pode ser por 5. Percebeu? Tá tranquilo até agora? Então segue comigo para a gente ver exemplos daqui a pouco, tá? Vimos por 6,
Vamos para o slide, preste atenção aí no 7, que essa regra não tem em muitos livros didáticos não, muito raro de serem mostradas e a gente precisa mostrar para você porque ela é interessante. A regra do número 7, eu vou pegar o último algarismo, multiplicar por 2 e o resultado dessa multiplicação por 2 eu vou subtrair do resto dos números que sobraram, tá bom? Sempre vai ser essa regra. Se não der na primeira, você repete a regra até achar um número, até encontrar um número múltiplo de 7, tá bom? Acompanha comigo, ok? Número 3.624 é divisível por 6? Como é que eu vou saber se é divisível por 6? Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Lembra disso? Então, eles de cara já me mostram que é divisível por 2, porque o último algarismo é 4. Então, eu já sei que é divisível por 2. E por 3, como é que eu faço, professor? Soma os números absolutos dos algarismos, ou seja, 3 mais 6 mais 2 mais 4 e vamos ver o resultado se é múltiplo ou divisor de 3 ou 9, tá bom? Segue comigo agora. Não esquece, por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Solução. Esse número, ele já é divisível por 2, porque termina em 4, acabei de falar, e por 3 a gente vai falar. Agora, 3 mais 6 mais 2 mais 4 vai me dar 15. Opa! 15 é múltiplo e divisor de 3? Ainda não sei, professor, não dá para lembrar todo. Soma, então, 1 mais 5. Somando 1 mais 5, eu vou ter 6. 6 é divisível por 3? Sim. Se eu dividir 6 por 3, dá 2, resta 0. Então, perfeito. 15 também vai ser, assim como 3.624. Então, 3.624, sim, é divisível por 6, por 2 e por 3. Tranquilo? Tá tranquilo até agora? Então, presta atenção que a gente vai para a divisibilidade daqui a pouco. 8 e 9 e o 10 que para fechar, porque o 10 não tem nem graça, né? É só lembrar que o 10 terminou em 0, 0, 0 ou 0, 0, 0. Muito fácil, porque senão depois vai ter vírgula. Quando eu divido por 0, eu ando com a vírgula muito tranquilo. Mas até lá a gente vai aprender muita coisa interessante, tá bom? Vamos ver agora uma atividade por 7, porque isso é importante para vocês. O número 1883 é divisível por 7? Eu não sei, professor. Então, aplica a regra para esse cara, tá bom? Vamos lá. Como é que eu sei que é divisível por 7? Pega o último algarismo, multiplica por 2 e subtrai dos restantes que não entraram nessa multiplicação. Fazendo isso, posso repetir várias vezes até encontrar o valor que eu acho que é divisível por 7. Vamos lá para o slide que você vai entender comigo, tá bom? Ó, preste atenção. Obrigado, Jonathan. Mostrando para o pessoal como que faz essa solução. Presta bem atenção. 1888, eu pego o último algarismo das unidades. Aí eu vou multiplicar esse cara por 2. Vai ter a resposta 6. Então eu vou pegar 188 menos esse 6 que eu acabei de calcular. Então eu vou pegar 188 menos 6, vai dar 182. Ainda não sei se é divisível por 7. Então o que é que eu faço de novo? Pega esse último algarismo, tá bom? Pega esse último cara aí, que eu ainda não sei quem é, o 2, e vou multiplicar de novo por 2. Multiplicando por 2, eu tenho um 4. Aí eu vou pegar 18 menos o 4. 18 menos o 4 vai dar 14. Ó, 14 é dividido por 7? É, professor, é o dobro de 7. Então, 1883 também é. Viu? Deu para entender? Esse é o segredo e essa é a regrinha, tá bom? Preste atenção comigo, porque é muito fácil. 7 vezes 2 já encontrei. Resposta é sim. Agora vamos lá. Por 8. Por 8, o número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos, ó, se liga, tá? Os 3 últimos não é mais unidade. Unidade, dezena e centena, ou seja, né, a classe inteira, ela é diretamente for divisível por 8, tá bom? Um exemplo a gente vai ver daqui a pouco. E por 9 a gente já sabe que é a mesma regra por 3, não esquece. Vamos lá comigo, direto para a atividade para você treinar bastante. O número 54.872 é dividido por 8. Eu vou pegar essa última classe,
872. E é ele que eu vou dividir por 8. Fica mais fácil para saber se todo esse número é ou não é divisível por 8, tá bom? Preste atenção, ó. Lembrando da regra, tá bom? 000 ou essa última classe foi divisível por 8. Aí, 872 dividido por 8, na minha calculadora deu 109. Resto 0. Então, 54.872 também é. E a divisão tem que ser exata, tá bom? 109, resto 0. Não esquece disso, ok? Portanto, esse número é divisível por 8. Fechou? Agora vamos lá, divisão não exata. Já falei de todas as divisões exatas, a gente vai falar divisão não exata, ok? Exemplo para você. Divisão exata, eu tenho 60 dividido por 5 e aí o resto é 0. E 61 dividido por 5, o resto não vai dar 0, vai dar uma vírgula alguma coisa. Comparando aí 60 dividido por 5, eu tenho um 12, resto 0. 61 dividido por 5, eu tenho um 12,2 aproximadamente. E aí vai me dar vírgula. Então, a divisão não exata, o resultado não pode ser 0, tá bom? Só na exata. Ao dividir 60 por 5, eu tenho 12. E essa é uma divisão exata, porque o resto é 0. E aí, apresento para vocês o teorema fundamental da divisão. Dzão é igual a Dzinho vezes Q mais R. Quando R é exato, é 0, a divisão é exata. Quando R não for, aí a divisão é inexata, não exata, tá bom? Preste atenção. E essa é a regrinha que você conhece por essa fórmula aí, ó. Dzão, Dzinho, quociente resto. Ou seja, dividendo, divisor, quociente resto, tá bom? Vamos lá, para a gente entender um pouquinho mais. Divisão não exata, tendo como 61 por 5, 12,2 na minha calculadora, verificando a de vocês aí se bate certinho, tá bom? Aí, ó, uma divisão não exata, ela é subdividida. O 0, em particular, ele é subdividido em duas classificações. Ele pode ser o maior possível ou o menor possível. Tanto faz ser menor ou maior primeiro. Mas ele é subdividido em duas classificações, tá bom? Preste atenção comigo no slide, você vai ver. O resto não sendo 0, ele vai ser subdividido, tá bom? Mesma coisa, só que ele vai ter essa subdivisão. Acompanha comigo no slide, ó. Segue rapidinho. O que é uma divisão não exata? É quando esse resto ele poderá ser o menor número possível e o maior número possível na ordem, tá? Sendo o menor número possível, o resto só pode ser 1. Não esquece dessa regrinha, ok? E sendo o maior número possível, é o divisor menos esse 1, tá bom? Professor, nunca vi falar sobre isso. Preste atenção, alguns livros já falam sobre isso e treinem bastante, porque isso cai sim nas suas avaliações e lá no Enem, no SSA. Cai muito sobre isso, tá? Preste atenção. Agora vamos comigo para a divisão e entender a teoria fundamental, ou seja, a relação fundamental de divisão, tá? Dividendo, divisor, quociente e resto. E o produto é esse, ó. Dividendo vai ser igual divisor vezes o quociente mais o resto. O resto é adicionado. Ora, se o resto é adicionado, eu posso isolar para saber a teoria do resto, trazendo divisor vezes o quociente para o lado do dividendo, vai mudar o sinal, então o resto pode ser escrito como dividendo menos divisor vezes o quociente. Se liga aí que isso é muito importante para vocês, tá bom? Então o resto seria comparado a 61, né? Naquele exemplo da gente, seria 61 menos 5 vezes 12, tá bom? E aí esse seria o resto que iria dar o resto 1, presta atenção. Agora a gente vai fazer uma atividade já para fechar a nossa aula. Atividade 7. Copie no quadro seguinte e complete usando sua calculadora. Na minha calculadora ficou assim, ó. Dividendo 518, divisor 16. Ao fazer isso, eu vou ter que achar um quociente. Um quociente que multiplicado por 16 seja igual a 518. Se não tiver exato, vai ter resto. Então eu achei 32 com o resto 6. 32 vezes 16 mais 6 vai ser igual a 518 na minha calculadora. Assim como 259, sendo dividendo e divisor por 8, eu vou achar também 32 vezes 8,
só que eu vou ter um resto 3 aí, 32 vezes 8 mais 3 vai dar 259, confere comigo daqui a pouco, tá bom? 1036 dividido por 32, como é que eu sei? Eu vou fazer 32 vezes 32 e ainda vai me dar resto 16, e aí fazendo 32 vezes 32 mais 16 vai dar 1036, tá? Na minha calculadora deu isso aí, compara com a tua. Não esquece, tem desafio para vocês aí no final da aula, tá? No final do nosso slide, e aí você não pode deixar de lado esse desafio, presta bastante atenção, ok? Vamos fechar com essa questão 8, a idade de Alisson é um número natural entre 40 e 50, que é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Se liga aí que é muito interessante esse. Por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Qual é a idade de Alisson? Ora, se o número está entre 40 e 50, eu posso distribuir esse número, 41 até 49. Não esquece. É entre 40 e 50, 40 e 50 estão fora. E entra 41 até 49, tá bom? E a gente vai verificar cada um deles. E é lógico que o único que consegue ser múltiplo e divisor de 6 e 7 ao mesmo tempo é o 42. 41 não é divisível por 7 nem por 6. O 43 também não. O 44 também não. O 45 também não. Só é esse 42. Muito fácil essa questão. Tá tranquilo? Agora eu deixo o desafio para vocês. E vem para mim, Jonathan, para a gente fechar. Gente, desafio para vocês, termina essa questão e manda pra gente no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, até a próxima aula.